E nesta manhã nós vamos falar sobre atitudes que impactam na eternidade. Eu gostaria que você olhasse na tela, Marcos 14, verso 1, atitudes que impactam a eternidade. Marcos 14, do 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, Jesus. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, Jesus, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, diga comigo, ela fez o que pôde, e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Verso 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Neste meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Atitudes que impactam a eternidade. Nós vemos aqui essa mulher, Maria de Betânia, que ela tem uma atitude que surpreende a todos. O contexto desse texto, a passagem ali, fica muito clara para nós, porque o próprio texto diz que ali estava a 2 dias da festa da Páscoa. Então, ali, aquela festa, a festa da Páscoa, era a maior festa de todo Israel. Para o povo de Deus, era uma comemoração muito importante, porque era celebrada de forma histórica a saída do povo do Egito, do tempo que eles passaram ali no deserto, para eles entrar e sair da escravidão e entrar na terra prometida. E apontando, é lógico, nós sabemos disso, apontando para a cruz, onde Jesus abriu o nosso cativeiro e nos libertou da escravidão. Diga glória a Deus. A Páscoa então era uma festa e um momento de muita alegria para os crentes, muita alegria para os judeus, mas era um terror para os romanos. Por quê? Porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. Eles se reuniam e a população era 5 vezes mais. E os romanos, eles tinham muito medo de que aquele povo se rebelasse. Então, no momento da festa da Páscoa, todo o aparato militar de Roma era trazido ali para Jerusalém. Tudo que estava ali em Cesareia Marítima, tudo que eles tinham era trazido para Jerusalém. Inclusive o governador romano transferia ali a sua casa para aquele lugar, porque eles ficavam monitorando o que os judeus iam fazer, com medo daquele povo se rebelar. E a Bíblia diz que 2 dias antes da festa ali, 2 dias antes, os principais sacerdotes e escribas, eles estavam planejando matar Jesus. Então eles sabiam, vai ter a festa, vai ter a Páscoa, o povo judeu vai se reunir e Jesus vai estar nessa festa. Então nós vamos aproveitar esse momento e nós vamos matar Jesus. E aí eles sabiam que eles não poderiam fazer aquilo enquanto estava todo o povo reunido, porque tinha 5 vezes mais, a população cresceria. Então eles estavam se preparando para quando acabasse a festa e todos eles fossem embora, era o momento que eles iam capturar Jesus para matá-lo. Mas é interessante, irmãos, Mateus 26, olha que tremendo. Quando o homem acha que vai fazer algo, ele vai fazer algo,
para surpreender Jesus, para surpreender a Deus. É interessante que Mateus 26 diz que Jesus, ele havia dito 2 dias antes para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. O que quer dizer, pastor? É que quando o homem acha que vai ser protagonista de algo, Deus está na frente. Quando o homem acha que está no controle de algo, Deus está no controle de todas as coisas. Se eles estavam planejando matar Jesus, a única coisa que eles estavam fazendo era cumprindo a agenda de Deus. Porque quem está com a caneta da história está nas mãos do nosso Deus. Diga a pessoa que está do seu lado: a sua vida está nas mãos do nosso Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que tem a última palavra. Ele é aquele que tem a caneta nas suas mãos. É interessante que enquanto estavam orquestrando ali matar Jesus, a 10 quilômetros de distância dali, uma família reunida, pastor William, ela está ali reunida, uma família, e elas estão programando ali uma festa, um momento para estar com Jesus, que é esse texto aonde Maria, Betânia, vai quebrar o vaso de alabastro, derramar sobre a cabeça de Jesus até os seus pés, e enxugar ali com o seu cabelo. Algo está acontecendo ali em Betânia, mas a 10 quilômetros de distância estão planejando matar Jesus. Jesus até hoje, ele causa isso. Ele causa admiradores profundos, mas ainda hoje existem pessoas que não querem saber nada de Jesus. Jesus até hoje causa isso em alguns lugares Jesus está sendo adorado nesse exato momento, mas em outros lugares estão zombando de Jesus. Jesus é um Deus maravilhoso e Ele está no nosso meio. Vale a pena destacar que essa festa, ela foi preparada para Jesus em Betânia, e acontece na casa de um homem chamado Simão. Diga comigo, Simão. E o texto diz que é Simão o leproso. Por que será que a Bíblia ela relata, né? Por que será que existe esse relato, Simão o leproso? Irmão, porque certamente ele era leproso e foi curado por Jesus. Porque se ele de fato fosse leproso ainda, ele não poderia estar na casa, ele não poderia promover uma festa na sua casa, ele não poderia estar entre aqueles que ali estavam na festa, ele teria que estar em outro lugar, isolado. Aí eu faço uma pergunta para você: por que é mencionado que é o Simão o leproso? Para que hoje nós pudéssemos glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o nosso Deus e Ele cura os enfermos. E esse homem, Simão leproso, ele está então usando ali, promovendo a sua casa para receber Jesus. E aonde Jesus está, irmão, o doente é curado, o cativo é liberto, o perdido é encontrado, o pecador é salvo. E eu vou dizer para você, Ele mudou as nossas vidas. Se você entrou aqui nesta manhã e tem alguma necessidade, eu vou dizer para você, Deus é poderoso para mudar a sua vida. Deus é poderoso para te curar. Deus é poderoso para ouvir o desejo do seu coração, a intenção do seu coração, a sua oração, o seu pedido. E Deus, Ele tem o poder de mudar a sua história. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesse jantar, quem se destaca é uma mulher, Maria de Betânia. E esse texto, né, é registrado nos 4 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é interessante que nesses 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não fala o nome dessa mulher. Mateus, Marcos e Lucas não diz quem é essa mulher, diz apenas que é uma mulher, mas não fala quem ela é. Mas é interessante que em João mostra para nós que é Maria de Betânia. Quem é Maria de Betânia? A irmã de Lázaro. A irmã de Lázaro. E é interessante que essa mulher, ela se apresenta 3 vezes. A Bíblia registra 3 vezes ela estando com Jesus. A primeira vez que a Bíblia relata que ela estava com Jesus, aos pés do Senhor Jesus, é quando ela está ali prostrada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o Senhor Jesus. E Jesus ali está ensinando ela, e aí é Marta e Maria, né? Marta está correndo com todos os seus afazeres, e Maria está aos pés de Jesus. Ela escolheu a melhor parte.
eu vou dizer para você, você está no melhor lugar, você escolheu a melhor parte. Quando eu e você paramos para ouvir a palavra de Deus, como Maria, nós estamos aos pés de Jesus para sermos ensinados. E hoje você vai receber uma porção da palavra de Deus. Quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus, nós bebemos da fonte de água viva. Quando nós abrimos a nossa Bíblia para fazer o nosso devocional, presta atenção, nós vamos receber uma porção da palavra de Deus. A segunda vez que Maria de Betânia, é registrado na palavra, que ela se apresenta a Jesus, é quando ela, no João 11, quando ela se prostra aos pés de Jesus, clamando para que Jesus fosse curar o seu irmão Lázaro, ressuscitar o seu irmão Lázaro, que havia morrido. E ela vai aos pés de Jesus desesperada, porque o seu irmão havia morrido, e ela clama para que Jesus pudesse ir ressuscitar o seu irmão Lázaro, que estava morto há 4 dias. O melhor lugar para estar, quando nós estamos debaixo de luta, de pressão, de tribulação, de doença, de morte, é aos pés do Senhor Jesus. Quando as lágrimas escorrem do nosso rosto, de desespero, de angústia, de dor, a dor da perda, a dor da solidão, a dor, das dificuldades da vida, o melhor lugar para estar aos pés do Senhor Jesus. E a terceira vez que é registrado na palavra de Deus, que Maria Betânia se apresenta diante de Jesus, é esse texto que nós acabamos de ler. Maria Betânia, ela está onde? Pela terceira vez, aos pés do Senhor Jesus. Mas presta atenção, o que ela foi fazer agora? Agora ela foi expressar a sua gratidão a Jesus. Gratidão por quê, pastor? Gratidão porque Jesus havia ressuscitado seu irmão Lázaro. E o texto é riquíssimo, que fala que eles estão na casa de Simão, o leproso, aquele que foi curado. Está ali Maria, com certeza Marta estava fazendo o quê? Cuidando dos afazeres. Mas a Bíblia registra também que Lázaro, aquele que havia ressuscitado, estava presente na reunião. Essa é uma reunião poderosa. E aí a Bíblia diz que Maria, ela então pega um vaso de alabastro, é uma pedra rosada, é uma pedra muito bonita, é uma pedra ornamental, e ela pega esse vaso com perfume caríssimo, preciosíssimo, e a Bíblia chega a dizer, irmão, não que é um perfume precioso, é um perfume preciosíssimo. A Bíblia, ela destaca, ela fala, é uma essência de nardo puro. Não é uma essência misturada, híbrida, não, de nardo puro. A Bíblia diz que esse perfume, ele valia 1 libra. 1 libra de perfume equivale a 1 dia de trabalho, 1 denário. Então para pensar. Quem fala é Judas, Que desperdício. E ele fala o preço. Aquele perfume que equivaleria a 300 dias de trabalho. 1 libra, na verdade 2,2 libras equivale a 1 litro. Então quer dizer que naquele vaso de alabastro tinha um pouquinho menos de meio litro de perfume. Meio litro de perfume equivale a 300 dias de trabalho. Se for alguém que tem um salário mínimo aí, talvez aí uns 16 mil reais, alguém que trabalha e recebe aí um salário de 100 reais, então algo em torno de 25 mil reais. Você imagina, irmão, que é um perfume num litrinho 500 ml valer 22 mil reais. Quem gosta de perfume aqui? As mulheres, glória a Deus. Então os homens também, mas as mulheres levantaram com mais vontade. Então se você não deu presente no Dia das Mães, está aí uma dica, dá um perfume caríssimo para sua esposa. Quando você compra um perfume caríssimo, e às vezes a gente compra os maridos da Igreja Batista Água Viva, eu tenho certeza que pelo menos uma vez por ano compram um perfume caríssimo, algo importado, muito caro. Quando você tem um perfume caríssimo, o que você faz? Você usa só um pouquinho, de vez em quando, porque esse perfume tem que durar 1 ano, sim ou não? Então porque é algo muito caro. E talvez o caro para você seja 400 reais, 500 reais, 600 reais, 1.000 reais. Mas irmão, ela está com um perfume de nardo puro, que o valor é 300 dias de trabalho. É como se você tivesse que trabalhar um dia inteiro para comprar 1 grama do perfume. Irmão, na cultura brasileira ninguém faria isso.
Alguém pagaria, alguém trabalharia um dia inteiro para comprar 1 grama de trabalho, e dia a dia ir comprando até ter 300 denários, 300 dias de trabalho. Então esse perfume era um perfume muito caríssimo. E quando Maria, ela vai atrás de Jesus, e ela vai na cabeça de Jesus e quebra o vaso de alabastro, que desce aquele perfume da cabeça aos pés de Jesus, os discípulos ficam irados, eles são inflamados por Judas Iscariotes, e aí a palavra é dita: que desperdício. E eles dizem: esse perfume que foi desperdiçado na cabeça de Jesus, no corpo de Jesus, ele poderia ter sido vendido, e se ele fosse vendido, nós poderíamos ajudar os pobres. Diga misericórdia. Aí Jesus, ele entra na história, e no verso 7 ele diz assim, põe para mim na tela, no verso 7 diz assim: os pobres você sempre tem convosco, a mim nem sempre me tens. Ela fez o que pôde, ela se antecipou à minha sepultura, e em verdade vos digo que todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez em minha memória. Pegando esse texto, eu quero trazer aqui alguns princípios para mim e para você. E o primeiro princípio é que Maria fez o que pôde. No verso 8 diz assim: ela fez o que pôde. E quando eu vejo esse texto, toda vez que eu leio esse texto, a pergunta que eu faço para mim é a seguinte: eu estou fazendo aquilo que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso com aquilo que eu tenho? Porque às vezes, irmão, nós estamos fazendo, às vezes não estamos fazendo, mas às vezes estamos fazendo, mas a forma que nós estamos fazendo não é tudo aquilo que nós podemos. Às vezes estamos fazendo as coisas relaxadamente. Eu falo em relação à obra de Deus, as coisas do Senhor, mas eu como marido, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Eu como pai, então eu como missão de vida, eu como homem transformado, regenerado, amado do Senhor Jesus, eu que participei de uma obra tão grandiosa, né? A obra da cruz que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. Eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso? Eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo com a motivação correta? A Bíblia diz que Maria fez tudo o que ela pôde. Quero usar uma ilustração aqui para você dos moravianos. Em 1723, da Alemanha, surgiu um movimento de oração que durou 100 anos de forma ininterrupta, e esse movimento foi chamado de movimento dos moravianos. Os moravianos, alguns deles, a maioria deles, eram muito pobres. E aí, ali no século XIX, a cada 19 crentes moravianos, eles sustentavam um missionário. Então eles reuniam ali 19 moravianos crentes, e eles buscavam recursos, usavam dos seus recursos para sustentar um missionário. Mas presta atenção, havia alguns deles que eram tão pobres, mas tão pobres que não conseguiam dar nada. E aí o que eles faziam? Eles se vendiam como escravos, e eles se tornavam escravos para comprar a passagem daqueles que pudessem ir para longe para fazer a missão e pregar o evangelho. E aí eu olho para os moravianos, eu olho para aqueles que se vendiam como escravos para que o evangelho pudesse ser pregado, para que tivesse recurso, dinheiro, para que o evangelho pudesse ser pregado. E eu faço uma pergunta para mim: o que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso com os recursos que Deus me deu? Eu vou dizer para você: Maria fez tudo aquilo que ela pôde. E hoje eu e você estamos sendo exortados, estamos sendo lembrados, direcionados pelo Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você: você está fazendo tudo o que você pode? Segundo princípio, diz no verso 3: estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio a mulher trazendo o vaso de alabastro, com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher, Maria, ela fez o seu melhor. Ela deu o melhor do que ela tinha. Esse perfume não podia ser comprado em qualquer loja, em qualquer lugar. Na época, esse nardo puro, ele era produzido apenas ali em Israel, e ele era encontrado na cordilheira do Himalaia. Então era feito de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume era um perfume caríssimo, a qual Judas era tesoureiro.
Judas entendia de dinheiro. E Judas avalia esse perfume por 300 dias de trabalho. Então, esse perfume era um perfume caríssimo, era algo muito precioso. E aí, ela decide pegar o seu melhor, que é esse perfume, e derramar sobre a cabeça de Jesus. Ela fez algo que realmente foi muito extravagante. Ela deu o seu melhor. E é interessante que Maria, ela não abre o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela quebra aquele vaso e ela derrama tudo sobre a cabeça de Jesus. Eu entendo aqui, irmãos, que ela não queria ficar com nenhuma gota daquele perfume, nenhum grama daquele perfume. Ela estava dando o seu melhor, todo o seu melhor. Ela estava entregando naquele momento para Jesus. Que eu e você possamos tomar uma decisão hoje de entregar o nosso melhor para Jesus. O melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, as primícias do nosso dia, o melhor que nós temos, que nós possamos apresentar hoje aos pés do Senhor Jesus. Às vezes eu fico pensando, que algumas pessoas que não conhecem Jesus e servem outros deuses, elas estão dando o seu melhor. Às vezes eu fico pensando que pessoas, que servem outros deuses, estão fazendo coisas que nós não fazemos. Não que nós teríamos que fazer o que elas fazem, mas a intensidade que elas servem aquele Deus é algo que é algo muito grandioso. Eu uma vez estava viajando com o pastor Silvio, e nós estávamos passando numa rodovia, e de repente eu vejo, ali centenas de pessoas andando a pé. Aí nós falamos, que é essas centenas de pessoas? Um monte de gente andando a pé, um monte de gente. Aí nós lembramos dos romeiros, eles estavam indo para Aparecida. E ali nós vimos centenas, milhares de pessoas na rodovia, e eles andando, alguns 200 quilômetros, 250 quilômetros, e alguns até mais, a pé. No frio, na chuva, na noite, correndo o risco de ser morto, atropelado. Até dessa vez que nós fomos, uma pessoa foi morta, foi noticiado, infelizmente. Mas aí eu olho para aquelas pessoas, o que elas estão fazendo para o seu Deus, para aquilo que elas creem, e eu falo, uau, elas estão dando o seu melhor. Ainda que estão enganadas, ainda que estão num erro, ainda que estão presas numa tradição, numa religião, e ainda não conhecem a palavra da verdade, mas elas estão dando o seu melhor. Será que nós estamos dando o nosso melhor? Hoje tem carro, hoje tem Uber, hoje tem táxi, hoje tem tudo. Aí às vezes quando chove, o que o irmão fala? Não vou no culto hoje não, vai chover. Aí quando tem um jogo de dois times, rivais ali, e que a gente acha importante, hoje eu não vou no culto não, por quê? Porque tem um jogo importante. Aí quando sai um sol belo, bonito, fala, não, hoje eu não vou no culto não, porque eu preciso ir para a praia, eu preciso curtir com a família o sol. Então são muitas desculpas, infelizmente, que às vezes são dadas das pessoas, e elas não têm dado o seu melhor. Mas você que está aqui, você está dando o seu melhor. Você decidiu dar as suas primícias, o seu primeiro momento do domingo, primeiro dia da semana, você está dando para o Senhor. Irmão, que eu e você possamos definir, domingo é o dia do Senhor. Domingo eu vou servir a Jesus. Então você que vem no culto da manhã, vem primeiro, dá o melhor para Jesus, e depois vai almoçar com a sua família, vai curtir o domingo, vai descansar. Tem outros irmãos que vêm à noite, talvez dorme mais um pouquinho, ou dá uma passeada com a família, almoça e vem no culto da noite. Mas sempre separe o melhor para o Senhor, o melhor pertence a Ele. Eu e você então temos que tomar uma decisão de servir ao Senhor, dando o nosso melhor. O melhor pertence a Ele. E terceiro, nós vemos que Maria fez sacrificialmente. Nenhuma pessoa aqui no Brasil, em sã consciência, gastaria 300 dias de trabalho num perfume. Aí você fala, mas uma pessoa rica compraria um perfume muito caro. Ok, mas 300 dias de trabalho de uma pessoa rica é muito dinheiro. 300 dias do meu dinheiro, do seu dinheiro, também é muito dinheiro para nós. Então ninguém iria comprar meio ml de perfume, que ali precisaria de 300 dias de trabalho. Então para a nossa cultura brasileira isso não faz sentido. Mas quando nós entendemos a cultura israelita, faz sentido. Por quê? Porque as meninas, quando ela estava saindo da fase ali, da adolescência, de menina, pré-adolescência, quando ela estava passando para a fase de mulher,
Então, quando ela se tornava uma mulher, o que ela fazia? A partir desse momento, ela começava ali a comprar o perfume, e esse perfume era comprado para as suas núpcias, para o seu dia do seu casamento. Então, toda jovem, toda menina, ela tinha isso, e ela pegava todo o seu dinheiro, todas as suas economias, e ela ia guardando, e ela ia comprando perfume, e aquele perfume seria para o grande dia, para a grande noite de suas núpcias. Pois bem, Maria pega aquilo que ela tinha de melhor, Maria pega aquilo que ela gastou todos os seus recursos, Maria pega aquilo que seria das suas noites de núpcias, algo muito importante, muito caro, muito valioso, e ela derrama sobre Jesus. Ela fez o que pôde, ela fez o melhor, ela fez sacrificialmente. Ela recebeu o selo de ter feito algo sacrificial. E aí Jesus fala: aonde o evangelho for pregado, esse ato seu vai ser lembrado. Nós estamos aqui hoje, irmão, nesta manhã, pregando o evangelho, e nós estamos lembrando o que Maria fez há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Porque ela fez o que ela pôde. Por quê? Porque ela fez o seu melhor. Porque ela fez sacrificialmente. Eu falei para Jesus: eu quero receber esse selo do Senhor. Eu quero que a minha vida seja marcada por momentos sacrificiais, e eu quero ter esse selo também na minha vida. Eu não quero dar o que resta para Deus, eu não quero dar para Jesus aquilo que não vai me fazer falta, eu quero dar o meu melhor para o Senhor Jesus. Em quarto lugar, a Bíblia diz que ela fez apesar das críticas. Diz assim o verso 4: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Irmão, quem está falando do desperdício de bálsamo? Os discípulos, as mulheres ali que acompanhavam Jesus em Cesareia, aqueles que eram mais próximos de Jesus, quando vê o ato de Maria, eles falam o seguinte: que desperdício. E quem liderou essa fala, quem foi? Judas. Judas é aquele que inflamou todo mundo. Eu vou dizer para você, irmãos, faz mais de 20 anos aí que eu estou, quase 20 anos que eu estou na caminhada pastoral, e vou dizer para você, toda vez que eu vi alguém fazendo a obra de Deus de verdade, eu vi pessoas se levantando para criticar a pessoa ou a obra que estava fazendo. Aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, continua acontecendo hoje. É assim que o mundo olha para você. Quando o mundo olha para você, fala: que besteira, que sacrifício. Para que você vai lá domingo de manhã? Para que você vai dar o dízimo? Para que você vai de quarta também? Para que você vai liderar a célula? Para que você vai nessa reunião? Para que você está fazendo isso? Você está desperdiçando a sua vida, você está desperdiçando o seu melhor. Os lá de fora pensam assim. Mas agora aqui dentro, irmão, aqui dentro também, na igreja, quando pessoas se destacam para dar o seu melhor, para fazer algo sacrificialmente, para fazer algo, tudo que ela pode, pessoas às vezes ao seu redor vão se levantar contra você e dizer: que desperdício, não precisa de tudo isso não, é muito fanatismo, é muita, não vão dizer muita consagração, mas de outra forma vão dizer: é muita consagração. Eu quero ser consagrado ao Senhor Jesus. Maria enfrenta 3 tipos de crítica. Primeiro, a Bíblia diz no verso 4 que indignaram-se contra elas. Eles ficaram revoltados, zangados, irados. Mas quem ficou? Os discípulos, as mulheres que caminhavam ali com Jesus e que sustentavam o ministério de Jesus. O que eles deveriam fazer, irmãos? Eles deveriam imitar o exemplo de Maria. Quando a gente põe o foco no texto, irmão, maravilhoso, Deus falou muito comigo. Porque, presta atenção, todos que estavam nesta reunião, todos sabiam o que ia acontecer. Eles tinham consciência de que aquele momento era o último momento com Jesus. Não haveria outra Páscoa, não haveria outro momento, porque Jesus 2 dias antes já tinha anunciado que ele seria preso, ele seria entregue e ele seria morto. Então ali eles estão na casa de Simão o leproso, e todos sabem que é o último momento que eles vão estar com Jesus. Não vai ter outro momento. Jesus vai ser preso. Jesus avisou que vai para a cruz e que ele vai morrer. Jesus 2 dias antes avisou. E Jesus agora, ele está numa casa, nos últimos momentos, com seus discípulos,
E essa mulher tem essa atitude ousada, sacrificial, dando o seu melhor. E aí, o que eles falam? Que desperdício. E começam a reclamar e começam a murmurar. Eles estão indignados. Mas presta atenção, não é o que ela fez, é para quem ela fez. Aí piora, irmão. Porque o que eles falam aqui me deixou revoltado. Porque pegar aquele vaso de alabastro, 300 dias de trabalho, e dar para o pobre, ok. Mas derramar sobre Jesus, que desperdício. Quando eu vejo isso, eu falo, mas eram os discípulos. Era nessa casa, nessa reunião, né, tão fechada, importante, que aconteceu esse episódio. Sim, eu e você, irmãos, precisamos discernir que às vezes nós estamos diante de uma grande oportunidade, estamos diante do momento oportuno, e eu e você, independente das críticas, independente da murmuração, nós vamos fazer o melhor que nós podemos, nós vamos fazer tudo que nós podemos, nós vamos fazer sacrificialmente, nós vamos fazer independente das críticas, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para quem eu estou fazendo. Se as pessoas vão me criticar, não importa, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei para quem eu estou fazendo, para Jesus. Por isso eu abro aspas aqui, irmão. Você que é líder de célula nessa igreja, você que é líder em treinamento dessa igreja, você que abre a sua casa, você que trabalha de servos, você que é pastor, discipulador, você que faz a obra de Deus, eu vou dizer para você, glória a Deus pela sua vida. Você está fazendo algo sacrificial. Eu tenho certeza que você está dando o seu melhor, abrindo a sua casa, ali liderando uma célula. E eu vou dizer para você, isso vai ser contado para toda a eternidade. Mas presta atenção, vão murmurar contra você. Talvez seu marido às vezes fica bravo com você. Talvez sua mulher às vezes fica brava com você. Talvez os seus filhos às vezes ficam bravos com você. Mas domingo de manhã eu quero ir na sua casa visitar e comer a comida. Você fala, não, domingo eu vou para o culto. Não, mas é só esse domingo. Mas é só esse domingo, aquele domingo você não vai vir mais para o culto. Mas você fala, não, o melhor é para o Senhor. Diga glória a Deus. A segunda crítica que ela recebe é murmuração. Eles murmuram, faz uma murmuração contra ela. Então não é apenas uma indignação, agora eles estão murmurando. E aí é interessante que João 12, que fala desse texto também, diz assim, verso 5: porque não vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? E isto ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. É neste momento que Judas lidera a patota ali para dizer que era um desperdício. É nesse momento que é revelado que Judas era um ladrão. É nesse momento que é falado, Judas é o tesoureiro, mas passa a mão da grana. Então, na verdade, irmão, para resumir aqui para você, o que Judas estava querendo é que o dinheiro entrasse na salva, para que ele tirasse uma partezinha para ele, ou toda a parte para ele. Então Judas, ele estava o quê? Preocupado em roubar aquele dinheiro. E aí ele não estava preocupado com o que ia acontecer. O que ia acontecer? Jesus seria entregue, Jesus seria morto. Aquele era o último momento que eles estariam para Jesus. Então, é hipocrisia. Ninguém está querendo ajudar pobre aqui não, irmão. A história é, põe o dinheiro na salva que eu quero pegar. Diga misericórdia. Terceira crítica, aí Jesus fala, né? Jesus, deixa, por que vocês estão molestando ela? Vocês estão indignados, vocês estão murmurando e vocês estão molestando. Mas, para resumir, irmãos, Maria não se importou com nenhuma das críticas. Maria não se parou de fazer o que ela iria fazer por causa da indignação, da murmuração. Ela simplesmente sabia o que ela estava fazendo e para quem ela estava fazendo. Diga glória a Deus. Em quinto lugar, Maria fez só para agradar a Jesus. Somente João 12, nesse relato, fala que Maria enxugou com seu cabelo os pés do Senhor Jesus. Mateus, Marcos, Lucas não fala que ela enxugou com o cabelo, mas em João fala. Para nós brasileiros, o que significa uma mulher enxugar os pés com seu cabelo? Nada. Mas para a cultura da época, dentro do contexto histórico, uma mulher jamais soltaria o seu cabelo em público. E Maria, ela solta o seu cabelo.
E aí, num ato de humilhação, de exposição, ela se expõe, ela se abre totalmente e enxuga os pés do Senhor Jesus com o seu cabelo. Irmão, é assim. Quando eu e você somos impactados pela presença, pela glória de Deus, pela palavra do Senhor, nós não nos importamos do que vão falar da gente, o que vão pensar com a gente, da gente. Eu e você temos que ter momentos assim, que nós vamos transbordar de gratidão, de alegria, de satisfação, e nós vamos fazer o que nós temos que fazer, não importa o que vão pensar de nós vamos fazer o melhor para Jesus. Ela não se preocupa o que Judas vai pensar, o que Tomé vai pensar, o que Mateus vai pensar. Ela simplesmente faz o que tem que ser feito. Então, nós tivemos agora um momento de louvor e adoração. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Aqui você não tem marido não. Aqui é você e Jesus. Aqui esquece do seu marido, esquece da sua esposa, esquece dos seus filhos. Você veio para a Assembleia dos Santos reunir com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a sua atenção é para Ele. E momentos como esse de adoração, a Tati estava aqui ministrando, a banda aqui ministrando, momento muito precioso. É momento da gente se render aos pés do Senhor Jesus. Pastor, mas vou me ajoelhar, o que vão pensar? Não importa. Eu vou chorar, pastor, eles podem pensar que não importa. Não importa o que vão pensar de você. Está agora na mensagem, na palavra, Deus falou uma palavra, queimou o seu coração. Glorifica Jesus, exalta o Senhor, dá o seu melhor para Ele. Nosso pastor sênior, ele fala, e ele tem razão. Às vezes para um jogo de futebol, nós damos tudo que nós temos. Nós vamos na chuva, nós ficamos lá, chegamos bem antes para pegar um lugar legal. Nós ali ficamos com gente que não tem nada a ver com a gente, né? E às vezes pessoas esquisitas, e ficamos o tempo todo, primeiro tempo, segundo tempo, pulando e gritando. Alguém já foi no estádio de futebol? Então é isso. E às vezes alguns fazem isso na sua própria casa. Ele se sente lá no estádio de futebol, ele briga, ele vai o melhor diante de uma TV, diante de um time de futebol, ele dá o seu melhor. Mas eu vou dizer para você, lá as pessoas não se importam o que vão pensar dele. Eles gritam que sou louco, que sou maluco, que são isso, que são aquilo. Agora eu vou dizer para você, aqui na presença do Senhor, rasgue o seu coração, dê o seu melhor para Jesus. Às vezes nós ficamos cheios de dedos, né? Da forma que nós vamos fazer, da forma que nós vamos falar, da forma que a gente vai se congregar, se reunir, se nós vamos agradar o irmão, se não vamos agradar o irmão, se alguém vai ficar triste com o que a gente vai fazer, vai falar, irmão, não importa, quando nós estamos na presença do Senhor, nós vamos dar o nosso melhor. Sexto, Maria fez a pessoa certa, porque aqui é dito que ela devia fazer aos pobres, mas ela fez a pessoa certa, ela fez a Jesus. Aí você faz uma pergunta, pastor, mas Jesus então está dizendo que os pobres não são importantes? Não, ele fala que os pobres são importantes, mas tem coisa que deve ser feita aos pobres, tem coisa que tem que ser feita a Jesus. E aqui nós vemos que havia uma grande prioridade, havia uma grande urgência. Jesus estaria ali o último momento com eles, e era o momento de fazer o que de fato ela fez, ungir a Jesus. Então ela fez a pessoa certa, ela fez para Jesus. Agora presta atenção, ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ajudar os pobres é importante. Nós fazemos a obra porque nós somos salvos, não para sermos salvos. Então fazer a obra, entregar uma cesta básica, tudo que nós fazemos, a boa obra é fruto daquele que foi regenerado. É muito importante, é fruto daquele que foi regenerado. Mas nós não fazemos nada para ser salvo. Então nós vamos receber uma recompensa quando ajudamos o próximo. Então se você precisa ajudar alguém, ajude, mas presta atenção, tem aquilo que é para o pobre e tem aquilo que é para Jesus. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que não dizimava porque havia muitas pessoas necessitadas e ela entregava o dízimo para comprar cesta básica para ajudar os pobres. Eu falei, parece muito legal, e parece muito com a fala de Judas ali com os discípulos, parece a mesma coisa. É a mesma coisa num outro contexto. Por quê? Porque dar na igreja o dízimo é desperdício, mas entregar para o pobre
atender a necessidade de alguém que está faminto é algo que precisa ser feito. Eu vou dizer para você, irmão, não tenta mudar a Bíblia, não tenta dizer aquilo que é desperdício, aquilo que é para Jesus. Aquilo que é para Jesus, nós vamos dar para Jesus. Aquilo que é um ensino claro na palavra de Deus, nós vamos obedecer, nós não vamos questionar, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Nós vamos receber das promessas do Senhor, nós vamos cumprir os princípios que Deus deu para nós. E os pobres, nós vamos cuidar, porque nós somos salvos, nós somos regenerados, nós vamos dar para o pobre o que tem que dar para o pobre, mas nós vamos dar para Jesus o que pertence a Ele. Aleluia. É interessante, irmão, não dá tempo de ler, mas em Mateus 25, 42, se você estiver anotando aí, você vai ver que aqui nesse texto, o único pecado que é elencado como pecado de omissão é nós não socorrermos o pobre. Estive nu e não me vestiste, estive com fome e não me deste de comer. Então, Jesus ele exorta que nós temos que ajudar o pobre, mas presta atenção, aquilo que é de Jesus nós vamos dar para Ele. E Maria fez a pessoa certa. Ela não só fez a pessoa certa, sétimo, ela fez no tempo certo. Diga comigo, ela fez a pessoa certa no tempo certo. O verso no 8, parte B, diz assim: ela fez o que pôde e antecipou-se a me ungir para a sepultura. O que Maria fez ali, de quebrar o seu vaso de alabastro, ela estava ungindo o corpo de Jesus e preparando para a sepultura. É interessante que a Bíblia fala sobre as mulheres da Galileia. Eram mulheres que acompanhavam Jesus durante toda a sua caminhada. Eram mulheres, aqui, quantas mulheres tem aqui? Aleluia. Eu quero falar agora da importância das mulheres, né? Essas mulheres eram mulheres que, aonde Jesus ia e estava, ela estava com eles. A Bíblia chega a mencionar o nome de 3 mulheres, mas de muitas outras ali, nós vemos ali, cerca de, a comitiva de Jesus devia ter umas 30, 40 pessoas. E ali, essas mulheres, elas sustentavam, elas bancavam o ministério de Jesus. Falando no dia de hoje, elas passavam Pix. Tudo que Jesus precisava, elas iam pagando, bancando. Então Jesus, ele estava ali, né, no seu ministério, exercendo o ministério, e elas estavam ali se preocupando. Jesus e os discípulos, eles andavam muitos quilômetros, e elas sempre estavam juntos ali, cuidando da hospedaria, cuidando aonde eles iam dormir, cuidando do almoço, da janta, do café da tarde, e essas mulheres iam bancando a obra. Irmão, quem segurou as pontas financeiramente para Jesus fazer a obra foi as mulheres. Então, há mais de 2000 anos atrás, nós percebemos que as mulheres são mais generosas, Tati. Aleluia. Porque elas bancavam. Aí eu abro parênteses aqui também para você e falo: irmã, o seu dízimo pode parecer pouco, mas ele é importante. O que sustentou o ministério de Jesus não foram pessoas ricas, foram pessoas como você, mulher. Foram pessoas que deu do seu melhor. Eu acredito que essas mulheres tinham recursos, né, para poder ali sustentar, mas eu vou dizer para você, é muito importante. Toda vez que você faz algo, que você dizima, que você oferta, pode parecer pouco, mas o pouco dessas mulheres que seguiam a Jesus permitiu que ele fizesse um ministério. E vou dizer para você, você que tem sido dizimista e ofertante nessa casa, mulher, homem, não importa, criança, jovem, aqui as crianças também são dizimistas. Todo recurso que entra, nós investimos na obra de Deus. Maria fez o tempo certo. Voltando aqui, Maria fez o tempo certo. Todas as pessoas estavam conscientes, os discípulos estavam conscientes, as mulheres que caminhavam com Jesus ali, as mulheres de Galileia que caminhavam com Jesus, sabiam que seria o último momento, mas a única mulher que se antecipou a ungir o corpo de Jesus foi Maria de Betânia. E ela quebra o seu alabastro e ela derrama sobre Jesus. Então, o que ela fez no tempo certo. E aí eu vejo na Bíblia, né, que quando Jesus estava subindo para Jerusalém para ser crucificado, nós vemos ali que os discípulos estão ali com Jesus subindo para Jerusalém. Quando Jesus foi crucificado, nós vemos que a Bíblia fala que só tem João e as mulheres. Quando Jesus foi crucificado, os discípulos subiram, desapareceram. Mas é interessante, quando Jesus foi sepultado, nem João estava. A única pessoa que estava são as mulheres que seguiam a Jesus. E essas mulheres, elas estavam querendo ver onde
e como seria feito o serviço, onde seria sepultado o corpo de Jesus e como seria sepultado. E as mulheres têm essa visão, né? Ela consegue ser mais detalhista como nós, do que nós homens. Então vocês mulheres são importantes na igreja, porque Deus deu para vocês essa responsabilidade, Deus para você esse dom de excelência, de ver onde e como. Igrejas que têm mulheres que se preocupam, que zelam pela casa, que zelam pela igreja, que zelam como onde e como, sabe, são igrejas poderosas. E graças a Deus nós temos aqui também, aleluia. Pode chegar mais também, aleluia. Então, diga comigo, elas estavam vendo onde e como. Jesus, que hora que ele morreu, irmãos? A Bíblia diz que Jesus morreu na hora 9. Às 15 horas da tarde foi o momento que Jesus morreu. Jesus, então, das 15 horas, só tinha até as 18 horas para tirar Jesus da cruz e para fazer todo o serviço e para sepultar Jesus. Por quê? Às 18 horas começava o Shabá. E aí não era possível, nesse momento, após as 18 horas, ninguém podia fazer nada. Então presta atenção, tinha apenas 3 horas para tirar Jesus da cruz, fazer tudo certinho e para sepultar ele. Mas em 3 horas era um tempo muito pequeno. Primeiro, ninguém podia mexer no corpo de alguém, e principalmente de Jesus. Ninguém ia poder tocar no corpo de Jesus e tirar ele da cruz. Aí o texto nos mostra, né, que precisava ter uma permissão do governador. Mas quem vai falar com o governador? Não é qualquer pessoa que fala com o governador. E aí eles escolhem ali, né, começam a procurar e acham José de Arimateia. José de Arimateia, ele é a pessoa então que é escolhida para ir falar com o governador. José de Arimateia vai falar então com o governador e chega lá para falar com o governador e pede o corpo de Jesus, fala que ele tinha um lugar novo ali para sepultar Jesus. E aí o governador fala o seguinte: não, mas eu não posso liberar o corpo. Eu preciso que o centurião que liderou essa missão, que ele vá lá e que ele confirme que se Jesus realmente está morto, porque é pouco tempo, Jesus não morreu. Aí o centurião é chamado, ele vai lá, vê Jesus realmente está morto, e aí confirma, vem até ali o governador e confirma que ele está morto. O governador precisa fazer um documento autorizando a retirada do corpo de Jesus. E aí, com autorização, as mulheres precisam sair correndo para comprar os perfumes, lençóis, linhos, preparar tudo. Agora precisa tirar o corpo de Jesus da cruz, né? Precisa descer o corpo, precisa preparar o corpo, precisa levar para o túmulo, precisa rolar a pedra. O túmulo estava fechado, rola a pedra para lá e prepara o corpo e põe e fecha o túmulo. Tudo isso em 3 horas. Resumindo, irmão, a coisa foi mal feita. Não deu tempo para perfumar o corpo de Jesus, não deu tempo para limpar o corpo de Jesus. Por isso nós vemos que essas mulheres depois, né, no outro dia, depois do Shabá, no final do Shabá, elas vão até lá para terminar o serviço, porque o serviço não tinha sido feito de forma completa. E quando elas chegam no outro dia, de madrugada, elas chegam lá no túmulo, o que acontece? A pedra estava rolada, o túmulo estava aberto, elas olham, o corpo não está lá. E aí elas saem do túmulo, elas estão de frente com o anjo, e o anjo diz: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Mas a chave aqui, irmão, é que nem essas mulheres que sustentaram a todo tempo o ministério de Jesus, elas não ungiram o corpo de Jesus, não deu tempo. Mas Maria Betânia, que derramou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, no corpo de Jesus, que escorreu até os pés, que ela enxugou com o seu cabelo, aquilo que ela fez, o texto nos fala, que ela ungiu o corpo para a sepultura de Jesus. Ela fez tudo o que ela pôde, ela fez sacrificialmente, ela fez a pessoa certa, ela fez no momento certo. Ninguém fez, os discípulos não fizeram, essas mulheres que sustentaram o ministério de Jesus o tempo todo, elas não fizeram, mas Maria Betânia fez. E quando ela fez, Jesus disse: isso que você está fazendo aqui, aonde for pregado o evangelho, vai ser lembrado. Aqui nós aprendemos uma lição: tem coisas que nós temos que fazer agora, porque tem coisas que se nós não fizermos agora, possivelmente lá na frente não vai dar mais para fazer. Então quando eu sei que eu tenho que fazer algo para Jesus, para alguém, faça agora.
Sabe aquela conversa que você tem que ter? Não deixa para amanhã, faça hoje. Sabe aquele encontro que você precisa marcar? Faça hoje. Sabe aquele acerto que você precisa fazer? Faça hoje. Sabe aquele perdão que você precisa liberar? Faça hoje. Sabe aquela reconciliação? Hoje. Sabe aquela pessoa que você precisa ajudar? Faça hoje. Sabe aquele desafio que Deus colocou no seu coração para você? Faça hoje. Porque se você deixar para amanhã, pode ser que não vai dar tempo. Uma coisa que me choca na cultura brasileira é quando uma pessoa morre. E eu faço muitos velórios, Deus, e eu vou lá, e eu sempre dou um tempo, né, para as pessoas falar o que aquela pessoa significou, né? É um momento de honra. A pessoa não está ali, não está participando daquele momento com a gente, mas é um momento de honrar. Mas é interessante que eu presto atenção no que as pessoas dizem, e muitas coisas lindas são ditas. Quanto aquela pessoa foi importante como mãe, como mulher, como esposa, e muito é dito ali, ou como marido, né? E muitas coisas são ditas. A pergunta é: essas coisas foram faladas quando aquela pessoa estava viva? Será que aquela pessoa ouviu aquelas palavras da sua mulher, do seu marido? Será que aquela pessoa ouviu aquelas palavras dos seus pais? Será que aquelas pessoas ouviu aquelas palavras do seu amigo? Porque eu vou dizer para você, é um momento de honra, mas vou dizer para você, é tarde. Deveria ter sido falado antes. Porque quando nós estamos aqui vivos, essas palavras nos motivam, essas palavras nos impulsionam. Então o tempo de abraçar, o tempo de amar, o tempo de cuidar, o tempo de honrar é hoje. Porque pode ser que amanhã seja tarde. Eu fui no enterro de uma pessoa importante da cidade faz um tempo já, até tio de um pastor nosso e filho espiritual meu, e eu fui lá com ele, acompanhar ele, e aí eu olhei assim, tinha mais de 40 coroas de flores, era mais, mas vamos falar que tinha 40, e eu fiquei impressionado, eu olhava para tudo aquilo, eu falava, é muita coroa. Eu não sei se você sabe, é caro, irmão, as coroas, principalmente as grandes. E aí eu fico pensando, será que esse homem foi tão honrado assim em vida? Porque na morte está sendo, está lotado, está cheio de coroa aqui. E às vezes eu vou em lugares, né, e vou falar para você, posso entrar aí na sua intimidade? Às vezes, homem, você nunca deu uma flor para sua mulher, um buquê de flores. Ela não gosta, a minha também não, mas elas deveriam gostar. Porque você sabe, o dia que você morrer, mulher, o seu marido vai comprar uma coroa enorme, que é 10 vezes mais caro do que o buquê. E ele vai comprar e não vai nem pechinchar o preço. Ele vai passar o cartão lá, não vai nem ver o preço. E ele vai gastar ali o dinheiro. Eu vou gastar, você vai gastar, a gente vai fazer isso. Mas eu vou dizer para você, é tarde. Nós temos que fazer agora. Nós temos que honrar agora. Mulher que não gosta de vaso de flor, Joana, deveria gostar. Sabe por quê? Porque se você não gostar em vida, você vai receber na morte. Eu não vou além, eu pensei em algo que eu não vou falar. Então presta atenção. O que nós temos que fazer, irmão, nós temos que fazer hoje. Nós temos que fazer agora. Amanhã pode ser tarde. Você é casado, decida viver o melhor com a sua esposa hoje. Você, mulher, decida viver o melhor com seu marido hoje. Sabe aquela viagem, aquela segunda, terceira, quarta lua de mel? Você precisa comprar o pacote hoje. Você precisa fazer hoje. Você precisa honrar hoje. Não sou contra ninguém guardar dinheiro, não. Acho que tem que guardar, tem que ter uma economia, se é possível. Mas sabe, eu vou dizer para você, cuidado. Porque aquilo que você está conquistando e guardando, a traça, a ferrugem, vai acabar tudo. Você vai, a sua esposa vai. E vou dizer para você, aproveita para desfrutar hoje daquilo que Deus tem te dado. Porque amanhã vai ser tarde. Pastor, mas é que daqui 5 anos eu vou fazer algo. Fala para o irmão que está do seu lado, talvez você não tenha 5 anos. Está amarrado, pastor. Irmão, nós estamos orando para Jesus voltar. Nós queremos que Jesus volte. Jesus pode voltar a qualquer momento. A maior esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus.
Então não é só questão de morrer, é a questão de que Jesus está voltando, irmão. E aí agora eu tenho um casamento, agora eu tenho uma mulher, agora eu tenho possibilidades de caminhar com pessoas, honrar pessoas, motivar pessoas, desfrutar em algo com a minha família. Agora eu tenho possibilidade de fazer a obra, de dar o meu melhor. Eu vou deixar isso para quando? Para amanhã? O amanhã eu não tenho, eu vou fazer hoje. Diga glória a Deus. Você tem que dar valor então para aquilo que Deus tem te dado, para as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Maria fez o que pôde, Maria fez sacrificialmente, Maria fez apesar das críticas, Maria fez para agradecer a Jesus, Maria fez a pessoa certa e Maria fez ao tempo certo. Para encerrar, Maria fez algo que trouxe consequências para a eternidade. A Bíblia diz assim: em verdade vos digo, Jesus dizendo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Há mais de 2000 anos eu estou pregando aqui, e eu estou mencionando o que Maria de Betânia fez, e ela está sendo honrada. Isso foi gravado para a eternidade, está sendo lembrado aqui há mais de 2000 anos. Se Jesus não voltar, daqui 1000 anos vai ser lembrado, e sabe, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso também estará em memória. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você: o que nós estamos fazendo que vai impactar as gerações futuras? O que nós estamos fazendo que vai ser marcado para toda a eternidade? Eu e você um dia vamos morrer, irmão. E aí vai ter lá uma lápide, nosso nome, a data de nascimento, um tracinho e a data que nós morremos. E possivelmente em algum momento alguém vai lá lavar a lápide ou arrumar lá o lugar onde nós estamos. Pergunta: o que vão dizer de nós? Da data do nosso nascimento, do tracinho e da data que nós fomos. Que eu e você possamos ser lembrados por coisas que nós fizemos para Jesus. Que quando lembrar de nós, crentes, salvos, regenerados, redimidos, cheios do Espírito Santo, que nós possamos marcar vidas. Para finalizar, eu lembro aqui da história de Ezequias. Ezequias, ele teve um pai terrível, mas quando ele assume o trono, ele decide ser alguém íntegro, ele decide ser alguém fiel. Ezequias é alguém, sabe, que participou de moveres, de reformas. Ezequias, ele foi um rei muito importante, mas ele passa por um momento muito difícil. Isso que eu estou falando para você está em 2 Reis 20, verso 1. Ele passou por 2 grandes problemas. Primeiro problema, ele tinha uma enfermidade. Em segundo, os assírios iriam invadir e iriam levar eles cativos. Então ele estava com 2 grandes problemas. Mas é interessante que em 2 Reis 20, verso 12, nós vemos ali que naquele momento difícil, Deus manda Isaías como profeta para falar com ele. E aí Isaías vem trazer uma mensagem para ele. E a mensagem que Isaías vem trazer para ele é o seguinte: põe em ordem a sua casa. Você vai, em outras palavras, você vai morrer, já era. Você está com enfermidade para a morte, você vai morrer. E aí a Bíblia diz que Ezequias, ele vira para a parede e ele começa a orar, invocar o Senhor, clamar ao Senhor. Isaías não tinha nem saído da cidade. Deus fala para o profeta: volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele, e estou dando para ele mais 15 anos de vida. E Isaías volta para lá e fala para ele: é o seguinte, Deus ouviu sua oração, aquilo que eu acabei de falar, põe em ordem sua casa, você vai morrer, foi cancelado. Deus ouviu sua oração e agora você vai ter mais 15 anos de vida. Diga glória a Deus. Mas irmão, ele só fez besteira daí para frente. E aí a notícia chegou ali ao rei da Babilônia. E aí o rei da Babilônia enviou presentes, cartas, 2 Reis 20, 12. E aí ele mandou, eles foram ver, né, o reinado de Ezequias. E Ezequias começa a mostrar tudo que ele tem, tudo que ele conseguiu, tudo que ele possuiu. A Bíblia chega a dizer que ele mostrou tudo, todos os seus tesouros. Não teve nada que Ezequias não mostrou, ele mostrou tudo. Só que isso foi muito mal diante de Deus, porque ele mostrou como se tudo fosse ele, tudo fosse dele, toda a honra e toda a glória a ele. Em nenhum momento ele glorificou ao Senhor. Aí no verso 16 diz assim: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor.
Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo o que houver em minha casa, bem como os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns dos teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, levarão eles, e eles serão eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias, então presta atenção, Deus está falando, Isaías está dizendo da parte de Deus para ele o seguinte, ó, tudo que você conquistou, tudo que você tem, a partir de agora é o seguinte, tudo vai ser tirado de você. Você vai perder tudo. Toda a glória é para você, vai perder tudo. Tem mais, todos os filhos que forem gerados através da sua vida, eles vão virar eunuco. Você não vai ter posteridade, acabou. Eles vão sofrer e você não vai ter posteridade. O que Ezequias deveria dizer, né? De novo orar, chorar, clamar. Mas ele diz no verso 18: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Como assim? Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois não é assim, se em meus dias vai haver paz e segurança. Resumindo, Ezequias está dizendo o seguinte: essa desgraça que vai acontecer não vai atingir a minha vida? Boa essa palavra. São os meus filhos que vão ser vendidos como eunucos? O dinheiro vai ser tirado deles? Boa essa palavra, porque eu estou vivendo um momento, meu momento, um momento muito bom. Eu não me importo o que vai acontecer daqui para frente. Eu gostaria de dizer para você, irmãos, Ezequias, ele deu uma resposta terrível. Ele não se importou com o que ia acontecer com as próximas gerações. Que eu e você hoje possamos nos levantar posicionados, porque nós queremos fazer algo para a eternidade. Nós nos importamos sim com os nossos filhos, nós nos importamos sim com as nossas famílias, nós nos importamos sim com esta igreja local. Nós vamos servir ao Senhor o melhor que nós pudermos, nós vamos servir ao Senhor de verdade. E quando nós passarmos o bastão, porque em algum momento a gente vai passar o bastão, nós queremos passar o bastão para uma geração que vai servir a Deus de verdade. Então os nossos filhos vão servir a Deus de verdade. Esta igreja, o dia que nós passarmos o bastão, irmão, a nossa oração, se alguém vai assumir, se Jesus não voltar antes, quem vai assumir, quem vai tocar isso aqui, que sejam pessoas fervorosas e cheias do Espírito.